Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa virada de noite, bom sonho, sabe-se lá que universo é esse em que você assiste o nosso momento mágico. Estamos nesse exato instante fazendo uma aula que há muito eu queria ter produzido, que é a remasterização, o remake do capítulo 5, o capítulo prioritário, o mais importante, o mais difícil, o mais necessário e aquele mais pontuável do nosso lindo e maravilhoso livro 1. Mais uma vez, só para você que chegou de paraquedas, livro 1, dos capítulos 1 ao 11, livro 2, dos capítulos 12 ao 18. Nesse exato instante, finalizamos o capítulo 13 de nosso método, vamos adentrar no capítulo 15 a partir do próximo módulo, mas não sem antes fazer uma boa análise do capítulo 5. Essa aula se destina a você que por alguma razão se perdeu em um dado tempo e espaço do curso, por alguma razão que tem algum problema no erro 3A, ou que por alguma razão tem perdido pontos na competência 3, ou seja, é para todo mundo, é para mim o capítulo mais importante, o capítulo prioritário. Nesse capítulo, a gente vai desdobrá-lo com uma parte do capítulo 18 do seu livro e também com uma parte do capítulo As 6 Causas, que inclusive vamos enviar nesse dia dos professores para você, né, que está assistindo aqui ao vivo. Show de bola! Então, nesse exato momento, você já está analisando o título da aula e eu falo sobre a argumentação, capítulo 15, o estudo metodológico do convencimento e da persuasão. Show de bola! Primeiramente, quero deixar claro que quando vocês forem construir redações abstratas, redações complexas, redações densas, com temas difíceis, falar sobre o capítulo 5 é falar que isso nunca deixará de ser prioridade. Nunca deixará de ser prioridade. Argumentar sobre temas PUC, sobre temas UERJ, sempre passará por uma boa análise do capítulo 5. Show de bola, vamos continuar nosso processo analítico. Bom, nesse exato momento você visualiza, né, uma imagem de dois bonecos. Um boneco tem um pensamento desenhado, o outro boneco tem uma fala, e de antemão precisamos compreender qual é a razão de ser de todo texto argumentativo. Todo texto argumentativo tem como razão de ser a defesa de uma ideia que você quer que seja introjetada na psique de alguém. Todo texto argumentativo parte desse postulado. Você tem uma ideia, essa ideia não está satisfeita em morar dentro de você e você tem a intencionalidade de introjetá-la na cabeça de alguém, para que esse alguém adira à sua ideia e passe também a tê-la como um parâmetro de verdade. Essa é a razão de ser da redação. Não importa a banca, não importa se você vai fazer a PUC no domingo, daqui a 2 domingos. Não importa se você vai fazer a FUVEST em um belo dia do ano que vem. Não importa se você vai fazer a dificílima UERJ. Toda prova de argumentação tem que manter a batuta da argumentatividade. E manter a batuta da argumentatividade é você nunca perder de vista que tudo que você escreve numa argumentação está a serviço de uma função maior, que é o principal objeto analítico que um professor de português tem, que é a argumentação a partir da lógica da argumentatividade, da sua capacidade de defender com embasamento, com sustentação, com fato, com evidências a sua tese. Então isso é muito importante. As bancas se divergem quanto como que essa tese nasce, mas a partir do momento que uma tese se institui, todas as bancas precisam que você observe para essa tese como eixo prioritário do seu texto e a partir desse observar, você compreende que você nunca vai poder entregar uma redação sem que a sua tese esteja embasada, sustentada a partir de fatos, a partir de evidências. Primeiro polo prioritário, a sua argumentação busca trazer evidências, fundamentação, causalidades que sustentem, que segurem a sua tese. Não importa a banca. Se nós pensarmos, por exemplo, uma diferença gritante entre o Enem e a UERJ, ou a FUVEST, ou a PUC, é simplesmente em como essa tese se constrói, como essa tese se arquiteta. Se no Enem a tese se mistura muito com o tema, você pega o tema qualquer, sei lá, violência contra a mulher,
tema puro, né? Quase que o assunto, né? Vem um assunto lá, violência contra a mulher, ele te dá esse assunto basicamente puro, e aí você busca causas do problema que a banca já te deu pronto. É como se a banca já te desse tudo pronto, né? O assunto, o problema dentro do assunto, uma coisa só, a violência contra a mulher, uma temática pura. A partir daí você olha para essa temática pura e fala causa da temática pura. Então ele te dá de mão beijada o problema e você busca causa. Exclusão do cinema, problema, causa. Normalmente todos os alunos que chegam a gente fazem dessa forma. O Enem te dá um problema puro e você causa. Nada contra esse tema, mas ele é o mais fácil possível. Quando você pega, por exemplo, uma banca mais difícil, não é assim. Não é um problema, causa, e aí já está a tua tese, porque a sua tese é comprovar que aquela causa de fato causa é. Quando uma banca difícil aparece em tua mão, quando você pega, por exemplo, uma banca UERJ e você tem certeza absoluta que o corretor da UERJ quer analisar se você é criativo, quando na verdade não é isso. Não é esse o ponto. Não vai bastar uma boa leitura do livro, não vai bastar um texto mega criativo, não vai bastar você ser inteligente. O ponto prioritário, primordial dentro do processo analítico de construção da banca UERJ não é isso, definitivamente não é isso. É você receber a sua tese que a UERJ vai produzir, né, que você vai produzir a partir da UERJ e também fundamentá-la. Então qual a diferença? Argumentação para temas abstratos, argumentação para temas difíceis, eles têm outra lógica de funcionamento, de desenho. Professor, qual é a lógica de desenho de um tema difícil? A banca olha para um assunto qualquer. Esse assunto ele entende como uma matéria-prima, como uma pedra bruta, e esse assunto qualquer, a banca vai olhar para esse assunto e ele não vai te dar de mão beijada para você buscar causa, porque isso ele nem faz. A banca vai olhar para esse assunto qualquer e com muita sabedoria ele vai trabalhar em cima do assunto, ele vai provocar esse assunto. A banca coloca a sua subjetividade, ela pega um assunto e ela molda esse assunto ao seu bel prazer. Então ela vai pegar o assunto, vai moldar, vai trabalhar em cima desse assunto, sempre assim. Vai provocar você a partir desse assunto. A palavra-chave é provocação. Então, como que a banca provoca você a partir de um assunto? Como que ela pega esse assunto e cruza para você essa bola? Ela pode, por exemplo, fazer uma pergunta sobre o assunto. Ela pode fazer uma afirmativa referente ao assunto, pedindo para que você concorde ou discorde dessa afirmativa. Por exemplo, PUC, o texto X afirma que os jovens de hoje em dia não leem. O que você pensa sobre isso? Essa é uma linha. Então a banca pode fazer uma pergunta, o UERJ adora. A banca pode fazer uma afirmativa. A banca pode te dar um texto qualquer que analise um assunto e mande você fundamentar esse assunto. A banca pode colocar um diálogo sobre esse assunto, pedindo para que você olhe para um desses pontos equidistantes do diálogo, escolha um lado e defenda por quê. A banca pode construir uma metáfora sobre um assunto e você vai ter que interpretar essa metáfora, e a partir desse processo interpretativo de metáfora, você vai o fundamentar. A banca pode também pedir um posicionamento puro sobre um tema. Escolha uma mulher X e posicione-se evidenciando por que você acredita que essa mulher X é uma mulher exemplar. Essa é a estrutura estratégica de construção. A banca te provoca, quer seja te perguntando sobre o assunto, afirmando sobre o assunto, mandando você ler um texto sobre o assunto e afirmar, criando uma metáfora sobre o assunto. E a partir dessa provocação, a sua tese responderá essa provocação, tornar-se-á uma tese pronta e a partir daí você inicia o seu processo argumentativo igual. Com mais ou menos autoria, mas esse é o processo que dá o ponto inicial da UERJ. Você não vai ouvir isso nem nas palestras do dono da UERJ lá, o Gustavo Bernardo, porque nas palestras vai falar muito sobre o que você não pode fazer, mas o que você pode fazer e como se apresenta, isso é mais instintivo do que decodificado enquanto técnica, até por ele. Esse é o processo. Receber o tema, sabe que o tema da UERJ não vem um tema puro, existe um assunto e a banca, né, ela provoca você a partir disso, quer seja fazendo uma pergunta, quer seja fazendo uma afirmativa referente ao tema, quer seja colocando um texto para você se posicionar,
fazendo uma metáfora sobre o texto, inserindo uma imagem sobre o texto ou um posicionamento puro. No nosso livro a gente fala sobre 6 ou 7 estruturas de construção de temas abstratos, isso no capítulo 17. Beleza. E assim começa o nosso processo. Bom, vale ressaltar que esse material, né, você não encontra em outro lugar, né? É um estudo, uma pesquisa que a gente elaborou sobre N temas e por isso muito importante. Também vale ressaltar que, obviamente, essa aula não fica para a posteridade. Beleza? O ser humano que quer ser o ser humano objeto do convencimento, ele não vem para você para ser convencido facilmente. O ser humano objeto do convencimento, ele blinda-se do processo de convencimento. Você não sai de casa querendo ser convencido. Você não sai de casa querendo que teses alheias introjetem-se em sua mente para que você adira. Desde pequeno, sua mãe te ensinou a duvidar, a questionar, a problematizar. Sempre. Sua mãe nunca falou, confia mais nas pessoas, filho. Aceite carona. Ele é desconhecido, mas ele pode ser uma boa pessoa. Tudo bem. Pelo contrário, tua mãe sempre manda você ter cuidado. Preste atenção, cuidado com ele, não responda, conta tudo para a mamãe. Ou seja, o ser humano ele não tem o menor interesse de ser convencido facilmente. Então saiba que o processo de construção argumentativa, ele parte de um não, ele parte de uma discordância, ele parte de uma blindagem, ele parte de uma certeza absoluta de que eu não quero o seu processo de convencimento, portanto cabe a você fazer passo a passo esse processo de convencimento. Para tanto, você vai ter que lançar mão de linguagem verbal e não verbal, forma e conteúdo, para que esse processo de blindagem delamine-se e você consiga aprofundar sua reflexão e com isso fazer com que a sua ideia seja de fato abraçada por alguém. Lembrando que as pessoas não estão aí para serem abraçadores de ideia, muito pelo contrário. E aí começa o nosso processo. Definição de argumentação. A argumentação ou a ciência argumentativa estuda as melhores estratégias e recursos para que se possa transmitir e defender uma tese, a fim de superar os mecanismos de defesa do receptor, satisfazendo as demandas subjetivas, conscientes, inconscientes, racionais, emocionais, que esse sujeito possui, a fim de gerar o convencimento ou a aquiescência, sensação de validade da comprovação de autoria e ponto de vista desse sujeito. Então, começa o nosso processo aí. A argumentação estuda as melhores estratégias, porque existem estratégias piores. Pirraça é uma estratégia de convencimento, de persuasão, mas não é a melhor. Insistência é uma estratégia de persuasão, mas não é a melhor. Drama é uma estratégia de persuasão, mas não é a melhor. A argumentação é uma ciência que estuda as melhores estratégias para que se possa defender uma tese, a fim de superar as defesas e os mecanismos protetivos do receptor, satisfazendo suas demandas. Demandas às vezes racionais, às vezes técnicas, às vezes burocráticas, mas às vezes simplesmente emocionais, sensitivas, subconscientes, por aí vai. E assim começa o nosso processo analítico dentro de nossa sustentação. Então, demandas racionais. Alguns têm capacidade de refutação técnica, confiança técnica, conhecimento prévio e problematização linguística. Ele analisa a maneira como você fala, se ela passa credibilidade ou não passa credibilidade, tudo isso é um processo racional. Se eu vou, por exemplo, comprar instrumentos musicais, eu sou um músico, eu tenho total capacidade de fazer análises técnicas sobre aquilo que o vendedor tenta me introjetar. Portanto, se ele fala que o prato tal prato de bateria é bom por conta de tal fator e eu conheço como é que a confecção de um prato se faz, eu posso refutá-lo ou não, né? Por aí vai. Se ele fala que a madeira utilizada para fazer o tambor da bateria tal é boa, ele diz que é a melhor de todas e eu sei exatamente que a melhor madeira para fazer um tambor de bateria não é aquela, é a maple. E se ele está falando que um buia é bom, eu falo não, maple é melhor, ela ressoa diferente, é um som característico associado às grandes bandas do passado. Portanto, sua opinião, sua visão de mundo é um papo de vendedor e eu refuto. Além disso, se o cara tenta me vender algo caríssimo e ele não consegue nem falar direito, eu já falo, se você fala assim, eu desconfio de você. Esse é o processo que o mundo do convencimento tem isso. Entretanto, existem outras coisas que servem como elementos de blindagem, como, por exemplo,
A pessoa às vezes tem trauma, tem crença, tem preconceito, tem impressão. Ele associa você a outras coisas que, de certa maneira, te invalidam, te tornam menores. Ele pode ter impressão negativa ou positiva quanto a você, quanto ao seu texto. Ele pode não ter afeto por você. Você pode passar ranço para ele e N instrumentos que está aí. Então, cabe a você, tecnicamente, superar esses instrumentos de inibição de uma pessoa para que seu processo de convencimento seja, de fato, um processo de convencimento efetivo. Então, essas são as demandas conscientes e inconscientes de um receptor que busca a todo tempo não ser convencido. É você que é o responsável. Então, a primeira lei universal da oratória, a primeira lei universal do convencimento é: você é 100% responsável pela eficiência ou ineficiência de seu processo de convencimento. Você pode não ser nem culpado. Eu não quero entrar nesse mérito. Se você tem culpa ou não culpa do fato de o modo como você escreve ou fala não passar credibilidade alguma. Porque o cara vai te achar despreparado, burro, sei lá. Você não tem culpa. Eu não estou entrando no mérito de culpa porque eu não sou igreja para falar de culpa. Eu estou falando que você é 100% responsável pela eficiência da sua comunicação. Não espere do outro uma postura benevolente com o teu processo de convencimento. A menos que você tenha conquistado isso de outras formas. Se você já for famoso, se você for muito bem indicado, se você criou toda uma estrutura para vender sua imagem, não sendo isso, você é responsável pela efetividade de seu processo de convencimento. Ser responsável não tem nada a ver com culpa. Culpa, eu estou cagando para culpa. Culpa, sabe-se lá se você tem culpa, se você fala mal, se você fala bem, se sua voz é firme, se sua voz não é firme. Se você teve a oportunidade de estudar, isso está no âmbito da culpa. O que eu estou querendo falar é que não importa a realidade X que você tem, se você quiser convencer alguém, essa problemática é tua. Bom, continuemos então o nosso processo analítico e vamos já iniciar algumas leituras prévias de nosso material. Em uma primeira análise, a construção do sistema capitalista de produção mostra-se um empecilho para que o modelo de desenvolvimento biotecnológico de contemporaneidade instaure-se. Vou ler novamente. Isso é um tópico frasal. Em uma primeira análise, a construção do sistema capitalista de produção mostra-se um importante empecilho para que o modelo de desenvolvimento biotecnológico na contemporaneidade instaure-se. Então, eu compreendo dentro do meu processo analítico o segundo argumento. Para que a gente tenha a biotecnologia, ou seja, para que a biotecnologia se instaure, né, um modelo de pesquisas que respeitem a ética, sobretudo a bioética, a gente encontra como um empecilho o modelo, o sistema capitalista de produção. Então vamos ver como é que a gente fundamenta isso. Essa correlação pode ser explicitada pela incessante busca pela maximização do lucro desse modelo de produção e ideologia, o qual impõe sistematicamente seus interesses mercadológicos nas pesquisas científicas que desenvolve. Relação responsável por afastar a biotecnologia das necessidades fisiológicas da humanidade e por permitir a desconstrução de valores éticos essenciais ao desenvolvimento científico, uma vez que a existência de parâmetros éticos restringem as múltiplas possibilidades de pesquisa e, desse modo, as perspectivas de lucro. A nossa reflexão dentro da leitura desse módulo aí é o seguinte: obviamente, ela acredita que o capitalismo tem total relação com problemas referentes à bioética. Ela entende que o capitalismo tem total relação com o fato da ética e da biologia se afastarem, então dentro dessa visão, e ela vai te provar por quê. Então ela não entrega o período dela, sem que ela te comprove a correlação inequívoca entre o sistema capitalista de produção e a falta ou a diminuição de assuntos referentes à ética no processo de biotecnologia. Esse é o processo. Bom, então qual a relação para ela entre capitalismo e menos ética no processo de tecnologia em biologia? Isso pode valer várias paradas, como por exemplo, remédio transgênico, modificar DNA das substâncias, manipular geneticamente uma cultura qualquer.
E aí ela fala o seguinte: eu vejo correlação entre o capitalismo e a não bioética. Por quê? Porque existe a incessante busca por lucro do sistema ideológico capitalista. É óbvio, visão dela. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma fruta e essa fruta é uma fruta orgânica, que por sua vez é mais frágil, há traças, é menos bonita, isso tende a vender menos do que você fazer aquela maçã deste tamanho, com cobertura de cera, mega vermelha, porque isso vende mais. Então você modifica geneticamente o alimento, com o tempo, se bobear, inclusive o patrimônio genético da maçã acaba, porque ninguém mais vai querer plantar maçã natural. Então esse é o processo. Então ela entende que o sistema capitalista, que o modelo capitalista de produção, por visar lucro exclusivamente, né, quase que exclusivamente, simplesmente na tentativa de maximização de lucro, vai se afastando dessa bioética. Se necessário for, pula etapa de pesquisa, muda geneticamente a pessoa e por aí vai. O qual sistematicamente impõe seus interesses mercadológicos nas pesquisas científicas que desenvolve. Relação responsável, a partir de agora ela meteu um travessão, né? Relação responsável, ou seja, consequentemente, ela acredita que esse modelo de estruturação fisiológica de lucro acaba por afastar a biotecnologia das necessidades fisiológicas da humanidade e por permitir a desconstrução dos valores éticos essenciais ao desenvolvimento científico. Então ela acredita que por conta disso, consequência número 1, o modelo vai se afastando das necessidades da população, e segundo, a gente vai falar sobre ética sendo desconstruída, se você preferir a consequência 3, e aí ela explica, uma vez que a existência de parâmetros éticos restringe as múltiplas possibilidades de pesquisa e, desse modo, as perspectivas de lucro. Para pensar. Ela fez um elemento explicativo, né? Um isso porquê, é a relação. Então, a primeira informação necessária que a gente vai colocar em uma argumentação é a relação, primeira necessidade, primeira coisa. Se ela colocou o problema e o empecilho, ela tem que relacionar, tem que explicar. Então, ela acredita de verdade que a construção de uma tecnologia ética tem como empecilho o sistema capitalista. Ela cantou uma pedra. E se ela cantou uma pedra, ela precisa fazer relação entre esses dois termos que ela apresentou como elementos nucleares. Biotecnologia, capitalismo tem relação. A biotecnologia não se torna ética por conta do capitalismo e ela precisa colocar o porquê. O primeiro item que o seu 2.2, que o seu aprofundamento argumentativo deve trazer, é o R, a relação entre os elementos apresentados no tópico. E ela acredita, e ela faz isso dizendo que o sistema capitalista busca o lucro, e depois de você construir essa relação, você vai ter que fazer o ER, explicação da relação. E ela coloca: o qual impõe sistematicamente seus interesses mercadológicos nas pesquisas científicas que desenvolve. Então ela colocou uma relação, ou seja, relação entre o problema e o seu empecilho. Depois ela explica, dizendo por que a relação, na visão dela, que o capitalismo só pensa em lucro. E aí ela explica esse elemento, começa com o qual impõe sistematicamente seus interesses mercadológicos nas pesquisas científicas que desenvolve. E ela começa o processo consecutivo, né? Consequentemente, essa relação torna-se responsável por afastar a biotecnologia das necessidades da humanidade e por permitir a desconstrução de valores éticos essenciais ao desenvolvimento científico. Uma vez que a existência, ela vai explicar a consequência. Então, repara que ela fez uma relação, uma explicação da relação, uma consequência e uma explicação da consequência. Obviamente, isso não é tão fácil fazer, você entender cada parte que o nosso processo argumentativo deve ter, mas isso é assunto para a aula de hoje. Então, nesse momento, é normal que você tenha achado dificílimo, mas quando você compreende quais são esses elementos, de antemão já te digo que você vai entender todos eles. O que é um problema, o que é uma causa, o que é uma relação, o que é uma causa da causa, o que é uma consequência, o que é uma relação entre a consequência e o problema, o que é um efeito de uma consequência, o que é um caminho, o que é uma relação entre o caminho e o problema,
quais são os efeitos de um caminho, o que é uma finalidade, qual a relação entre o problema X e a finalidade Y e os efeitos disso. E assim você vai preenchendo todas as nossas siglas, que nesse momento, obviamente, são abstratas, mas daqui a pouco você vai ver que é tranquilão e os alunos, com o tempo, acham isso um enorme facilitador. Então, vamos que vamos produzir. Bom, elementos primordiais de um argumento. Primeiro elemento primordial de um argumento. Você vai compreender que no modelo Enem, que não é modelo Enem mais uma vez, é na estrutura de tema que o Enem sempre pede, porque se outra banca pedir essa mesma estrutura, você vai ter que fazer exatamente igual. Então, para de achar que tem modelo ERG. Não, o que tem é critério de correção. Então, primeira coisa importante, se o tema vier puro, que o Enem sempre faz, o que não impede que outras bancas também façam, mas não fazem quase nunca, mas podem fazer. Se o tema vier o problema puro, racismo, é isso que você vai fazer. Então, problema. Primeiro elemento, causa. Vamos falar sobre causa. Conversar sobre isso é pensar algumas coisas fundamentais. Imagine, porventura, que a gente tenha um amigo nosso e esse amigo nosso vive uma relação problemática que culminou num divórcio. E aí, o tema em análise é o divórcio. Nesse momento, imagina que você está analisando, que você está vendo essa pirâmide aí no seu canto. Então, o problema é um divórcio. E esse cara se reúne com um amigo e o amigo pergunta por que você separou. Chorando, ele responde: eu separei porque eu fui traído. Então repara que o problema, divórcio. Causa, traição. Fator gerador do divórcio. A primeira pergunta que o amigo fofoqueiro dele faz: por que você se separou? Perdão, por que você foi traído? O que aconteceu? Explica a traição. Ele fala que um belo dia ele estava distante e viu a ex dele mexendo no telefone. Quando ele chegou perto, ela pegou o telefone e fez assim. Isso aguçou nele uma mentalidade de preocupação epistêmica. Na outra vez que ele chegou perto e ela fez assim, ele não só chegou perto, como ele estava gravando em 4K. Quando ela desligou, ele fingiu que não chegou perto por nada, mas ficou com o telefone assim. Aí quando ela foi ligar de novo, ela colocou a senha. Como ele estava gravando na câmera, ele conseguiu colocar no Adobe Premiere, ela digitando, e conseguiu captar detalhadamente a senha dela a partir desse movimento. Então ele chegou perto assim no telefone dela, ela jogou, aí depois ele se afastou, ela viu que não era nada, e quando ela foi entrar de novo, ela colocou a senha, ele jogou isso no programa, e no programa deu para ver o movimento do dedo dela, e a partir desse movimento do dedo dela, ele descobriu qual é a senha. Esperou ela dormir, ela colocou o telefone dela dentro da fronha do travesseiro dela, com a parte que é fechada, né? Ela colocou a cabeça nesse, né? Colocou a cabeça com a fronha para cá, ele veio de madrugada, pegou uma faquinha, rasgou, pegou o telefone, botou a senha e teve acesso a tudo. Ao pegar esse telefone com acesso a tudo, ele descobriu a vida dela. E o que ele descobriu? O que ele descobriu é que ela não só o traía, como o traía com o melhor amigo dele por 1 ano e meio. Viu de tudo. Foto, histórias, áudios. E ela falava que ela só estava fazendo isso porque ele não dava atenção, porque ele só queria saber de jogar LOL. Ele contou isso pro amigo e foi uma choradeira. Então, a causa da separação, traição. A causa da traição, ele não dava assistência, ele só queria saber de jogar LOL. Aí eu te pergunto, qual a relação entre traição e separação? O R entre essa causa e esse problema. Então,
qual a relação entre a traição? E aí ele vira pro amigo e fala, a relação? A relação é que eu me senti um merda, um destruído, me senti humilhado pro planeta. Meu coração foi na boca, eu me senti apequenado, eu me senti um lixo humano. E esse sofrimento caudaloso que meu coração sentiu, essa humilhação fremente que minha alma vivenciou, fez com que eu olhasse para ela e não visse sentido mais no casamento. Comecei a berrar e ela terminou. Então repara que a partir desse momento a gente já fez a linha do passado inteira. Temos um problema, temos uma causa, temos uma relação. Divórcio, traição, sofrimento, humilhação, sentimento de pequenez, dor na alma, etc. Causa da causa, porque traiu, porque ele não dava assistência, abriu concorrência, porque ele só jogava LOL. Linha do passado. Só que essa história de destruição, ela não só se relaciona com o passado, ela vai para outras temporalidades. Essa história de destruição também gerou consequências para essa pessoa. E qual é a consequência desse? A primeira consequência, esse indivíduo sofrido não consegue mais ter relações com ninguém. Ele não consegue mais se aproximar. Quando ele senta numa mesa de jantar com uma mulher que ele está se encontrando pela primeira vez, nos olhos dessa cidadã, ele vê os olhos de desprezo da ex dele no momento do fim. Então, nesse exato momento, ele não consegue mais se relacionar. Quando alguém diz para ele que o ama, eu te amo, ele pergunta, até quando? Então, nesse exato momento, a consequência desse processo é que ele não consegue mais ter relação. Aí eu te pergunto, qual a relação entre esse problema e essa consequência? Ele não conseguir mais ter relação. Não, por que isso acontece? Qual a relação? Aí a resposta é, porque ele está completamente traumatizado. Porque a alma dele foi ferida. Porque o ego dele foi destruído. Porque os alicerces psicossomáticos que o sustentavam foram dilacerados. E já que ele não consegue mais ter relação, porque ele é traumatizado devido ao divórcio traumático, o efeito dessa consequência também é inexorável. O efeito dessa consequência é que esse cara jamais formará uma família, jamais dará netinhos para a sua mãe, e, portanto, esse efeito desenhou-se. Nesse momento, o amigo dele, já se sentindo o verdadeiro Carl Gustav Jung ou Freud, para quem não conhece o Jung, vira para ele e fala assim, cara, procura uma terapia. Portanto, ele propôs um caminho de resolução do problema, ele propôs um M. Caminho para a superação de um trauma. Cara, procura uma terapia. Ele fala, terapia? Por quê? Why? Therapy? Por que terapia? Ele, cara, porque a terapia vai poder fazer você lidar melhor com esse fato a partir da compreensão e da desconstrução do caráter inequívoco, incurável desse processo. Você vai entender por que isso se desenvolve. Você vai aprender a relativizar. Você vai aprender a lidar melhor com momentos traumáticos. Você vai aprender a compreender que o fato de acontecer um trauma X não garante o trauma Y. Ou se você não fizer as mesmas coisas, ele fala, uau, isso é meu coach. E ele fala, e a terapia vai te dar efeitos. Talvez você encontre a felicidade novamente. Talvez você consiga encontrar novas pessoas. Talvez você consiga dissociar a próxima da ex. Ele fala a verdade, cara. E nesse momento, com essa história de vida do Rômulo que está aqui, que contou para mim há 10 minutos atrás, ao choro aqui na sala. Certo ou errado, Rômulo? Nossa, tá falando. A partir dessa história, você entende quais são os elementos nucleares de nossa pirâmide argumentativa. Problema, causa, causa da causa, relação. Problema, caminho, relação do caminho com o problema, efeito do caminho. Problema, consequência, relação, efeito da consequência. Resumindo, problema, divórcio, causa, traição, causa da causa. Causa da causa, só jogava LOL, não dava assistência. Relação, sentimento de ódio, pequenez, humilhação. Problema, consequência, não consegue se relacionar. Relação entre o problema e a consequência. Ele está traumatizado, dilacerado, seu coração, tal qual a música da Chiquititas nos ensinaram, está em buraquinhos. Efeito disso, não consegue construir família.
Como solucionar? Caminho, terapia. Por quê? Porque vai aprender a lidar com esse processo de modo maduro. Efeito, vai ser feliz, vai construir família. E a gente poderia partir para as finalidades, mas ainda é muito cedo para isso. Problema, causa, causa da causa, relação, caminho, relação, efeito, caminho, problema, consequência, efeito, relação. Esse processo é fundamental para entender o nosso método. Porque essas siglas, na prática, vão desenhar todo o conteúdo estrutural que o seu argumento precisará para que seja um argumento rico, profundo e denso. Certo ou não certo? Certo, 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 certo. Então, primeiro termo, causa. Refletir uma problemática proposta de um modo ou de outro relaciona-se à compreensão do que a motivou, dos fatos geradores dessa problemática. Causa da causa. No item anterior, vimos que uma problemática qualquer, para que se constituísse enquanto realidade empírica, precisou de fatores geradores que arquitetassem as causas do problema. Contudo, vale refletir que essas causas, para que se fizessem fortes o suficientes a ponto de produzir determinada problemática, certamente necessitaram de causas anteriores que a instituíssem, a causa da causa. E aí começa a nossa reflexão. Problema: o grave panorama de violência no Brasil. Causa do problema: uma das motivações que instituem um grave panorama de violência urbana no Brasil encontra fundamento na formação de uma cultura estruturalmente racista, que perpassou a história do Brasil e que promoveu a desigualdade e o preconceito como uma cultura socialmente penetrada nas mesmas relações. Então, a gente vê que o racismo estrutural e a desigualdade social são causas que promovem a violência. Uma das motivações que alicerçam a formação de uma cultura estruturalmente racista, que perpassou a história do Brasil e que promoveu a desigualdade e o preconceito como uma cultura socialmente penetrada em relações, encontra fundamento na escravidão, no etnocentrismo e na expropriação da força de trabalho. Então repara que eu falo sobre racismo no Brasil, racismo elemento produtor de desigualdade social, e eu vou buscar a causa da causa, ou seja, a causa do racismo, a causa para que esse problema existisse enquanto realidade empírica. Eu afirmo veementemente que a causa do racismo é todo o processo do escravismo que se instituiu no Brasil por 388 anos, isso dentro do universo jurídico. Então eu entendo que a causa da violência que eu aponto é a desigualdade social, essa sociedade racista e desigual. E a causa dessa sociedade racista e desigual, ou seja, a causa da causa do problema, seria a escravidão, seria o processo de expropriação, exploração que esse sistema inerentemente produz para as pessoas que se interpenetram desse universo. Então, temos esse mecanismo fundamental para a gente compreender esse processo. Problema, causa, causa da causa. Terceiro item da linha causal, relação. Esse item busca refletir a relação do vínculo existente entre uma determinada causalidade e um efeito correlacionável a essa causa. Em outras palavras, é a reflexão sobre o porquê de uma determinada causa ter gerado ou ter sido capaz de ter gerado um efeito determinado, apontado como produto dessa causa. A busca pelo elo entre essa causa e efeito, pela relação intersubjetiva desses termos. Nesse momento você vai dar uma lida aí com todo o cuidado para esse elemento, porque essa definição de relação ela vai ser a base para o curso inteiro de argumentação, porque na prática argumentar é relacionar teses a argumentos, tópicos a aprofundamentos, propostas a meios. Na prática, a sua argumentação fará 7, 8 estruturas relacionais. Você vai relacionar a citação ao problema, os tópicos frasais e os argumentos à tese, o tópico frasal ao resto do termo. Portanto, relacionar é a mãe de uma estrutura argumentativa. Fazer relações é você olhar para um termo e para o outro e ver vínculos. Não é citar, mas é você olhar para esses elementos e ver o parentesco que um termo tem com o outro. Sabe? Relacione a Primeira Guerra Mundial à Segunda. Sabe? Por que um se vincula ao outro? Onde um interpenetra-se no outro? Relacione a queda do Império
a escravidão. Não é cite 3 características da escravidão. Não é aponte uma consequência do império, mas diga de que modo um termo impacta no outro. Diga de que modo um apropria-se do outro. Diga de que modo um produz interseção para com o outro. Existe relação, existe vínculo, existe elementos que tocam, que se interconectam entre o fim do império e a escravidão. Eles estão vinculados, ou a proximidade é como a queda do regime turco e a queda da escravidão, que não tem nenhum vínculo? Então você vai tentar entender de que modo um impacta no outro, de que modo um está dentro do outro, de que modo um influencia o outro, de que modo os elementos que estão lá, estão cá, alguma coisa está vinculado. É como se existisse uma bola de um termo, outra bola de outro termo. Em um dado momento tu vai pegar essas 2 bolas e vai juntar, e alguma coisa vai estar nos dois. E alguma coisa vai estar fazendo interseção entre o elemento A e o elemento B. E essa interseção, ao você contá-la, você está relacionando. Então, se você olha para a escravidão e para o império e fala assim, cara, a relação é que simplesmente o império não teria caído se não fosse o fim da escravidão, porque o fim da escravidão destruiu as bases de sustentação do império. Então, a relação é uma relação de causa e efeito que eu explicarei. A relação é uma relação de causa e efeito que eu explicarei. A relação é uma relação de sentidos semânticos, porque eu vou explicar. O livro tal da Aloysio de Azevedo fala sobre cortiço. Qual a relação disso com a favelização hoje? Porra, é a mesma realidade, é o mesmo tema. Não é causa e efeito, mas falam sobre a mesma coisa. Essa é a relação, esse é o vínculo. O vínculo não é de causa e efeito. O vínculo pode ser de ambos abordam o mesmo sentido. Ambos abordam a mesma classe social participando. Ambos falam da mesma matéria. Um gerou o outro. Ambos, sabe? É essa perspectiva relacional que, se você compreender a dimensão profunda disso, você não só faz uma boa redação de vestibular, como você vai ser um bom cientista na sua vida. Relação é análise profunda, densa, a respeito de como um termo se correlaciona com o outro termo, se vincula. E que tipo de vínculo é? Anota isso na tua vida. E que tipo de vínculo é? Ah, esse vínculo é causa e efeito? Esse vínculo é formal? Porque o vínculo pode ser formal, né? Qual a relação entre uma pichação em Roma, né, no século I AC, e a literatura de Macunaíma, de Mário de Andrade? Pô, ambas se relacionam com um modelo de linguagem extremamente coloquial. Tanto o pichador miserável romano quanto o escritor modernista escreve linguagem coloquial. A relação é de forma, a relação é de conteúdo, a relação é de causa ou efeito, a relação é de oposição. Esse relacionar precisa ser treinado. Esse relacionar é a base epistemológica da construção de qualquer texto profundo. Então, se você traçar relação, a violência no Brasil produz negação de direitos. Qual a relação? Relação de causa e efeito. Explica essa relação. A violência contra a mulher é produto da formação histórica, relação de causa e efeito. Pô, eu citei o Émile Zola, ele fala sobre fome, miséria, exclusão social na França. Qual a relação disso com o Brasil hoje? Pô, a relação temática. Lá existe pobreza e aqui também há, portanto existe vínculo. Qual a relação do livro Os Miseráveis e um problema numa indústria brasileira do século XIX? Ambos falam da classe trabalhadora sendo expropriada pelo sistema vigente. Relação conteudística e temática. Então, relação de causa e efeito, relação de conteúdo, relação de forma, modo como se escreve, relação, cara, isso é a base. E eu recebo aluno de N escolas do Brasil inteiro e isso não é muito bem ensinado. A método 2.2 é traçar relações. Relação entre a causa e o efeito é um tipo de relação, porque lá na citação introdutória da tua redação, normalmente você faz uma relação temática. Quando você fala, por exemplo, que o Júlio Verne refletiu alguma coisa maravilhosa para o futuro e tu olha para o futuro e não rolou, é uma relação temática, né? De oposição, né? Relação de oposição. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos refletir mais sobre relação e a primeira reflexão é: qual a correlação entre desigualdade social e violência? Então a relação, nitidamente, na minha visão, é causa e efeito. Qual a relação entre desigualdade social e violência? Para mim, a relação eu vinculo um ao outro. Isso que eu falei agora serve para você resolver qualquer questão discursiva de qualquer matéria. Só que você não encontra isso em livro, você só encontra no AT.
Então, qual a relação entre desigualdade e violência, desigualdade social e violência? Causa e efeito, total, né? Na minha visão, desigualdade social produz violência. Aí eu falo assim, a pobreza e a desigualdade social, características intrínsecas da sociedade brasileira, acentuadamente se relacionam ao panorama de intensa violência nos centros e periferias das cidades megalópolis do Brasil. Haja vista motivarem o desenvolvimento da percepção de injustiça e sentimento de ódio decorrente dessa construção, capazes de motivar o cometimento de crime e desconstruir as mínimas estruturas inibidoras, né, de um sujeito qualquer. Então a minha reflexão é muito clara. Cadê? A desigualdade social, diferentemente da pobreza, produz a percepção de injustiça quanto a uma realidade que causa sofrimento. Se todo mundo estiver mal, se todo mundo estiver na merda porque deu merda, isso não causa em si uma revolta. Se todo mundo perder, sabe, tudo num desastre, isso é muito menos revoltoso do que um desastre natural, né, num furacão, do que se uma pessoa destruir a casa do outro. Entende a diferença? Então, repara, qual a relação entre desigualdade social? Qual a relação entre desigualdade social e violência? Relação tranquila, né? Você entender que quando você olha para a desigualdade, junto com a tua vida sendo ruim, ou seja, a realidade te causa intenso sofrimento. Você está mal, mas você olha para o lado e você verifica que é só você. E que talvez você não tenha nem merecido fazer isso, sofrer isso. É só você. E aí você começa a se sentir injustiçado, porque você trabalha, você acorda cedo, você se esforça, você é uma pessoa maneira, só que você sofre. Ao passo que outro, não. A gente passa um videozinho, né, na aula de 5 causas, que são 2 macaquinhos. Os macaquinhos estão numa boa comendo pepino e tendo que fazer uma tarefa por esse fazer de comer pepino. Come um pepino, faz uma tarefa, ou faz uma tarefa, come um pepino. Aí o outro macaco faz a tarefa, presente, pepino. Faz a mesma tarefa, presente, pepino. E assim como você, pepino é sem graça para o macaco. Em um dado momento, vão pegar esses macaquinhos e vão dar para um dos macacos uma comida que os macacos gostam muito. Nesse momento você já imaginou que é uma banana, mas não. O macaco gosta muito de uva. Aqui na floresta não costuma ter muita uva fácil, mas se der para ele vai amar a uva. Então a tarefa do macaco é faça o servicinho, que é pegar uma pedra e jogar no outro lado, que você vai ganhar uma uva. Só que a graça é que os 2 macacos vão se olhar e um dos macacos vai fazer o mesmo serviço e vai ganhar um pepino. Trabalho X, pagamento desigual. Enquanto o macaco faz o mesmo trabalho e ganha uma maravilhosa e suculenta uva, o outro macaco faz o mesmo trabalho e ganha um saco de um pepino, uma merda de um pepino. Enquanto os 2 comiam pepino, estava todo mundo muito bem. Entretanto, contudo, todavia, but however, quando troca-se o pepino pela uva, o macaco que, comendo a uva, verifica que o outro macaco come pepino, percebe a injustiça. Afinal, ambos fazem o mesmo serviço, entretanto, o pagamento pelo mesmo serviço é completamente desigual. Um ganha uma merda de comida e o outro ganha uma comida maravilhosa. Nesse instante, o macaco, pago desigualmente, furioso, tenta avançar para com a jaula, pega a pedra da tarefa e taca no cientista e, revoltado, grita, e você encontra esse vídeo no YouTube, né, no link Macacos Pagos Igualmente. E ele grita, revoltado. Se você soltasse o macaco, ele avança no outro. A nossa polícia, ela é a responsável por fazer com que o macaco revoltado aceite a sua revolta calado. E a nossa política, ela é a responsável por fazer que numa sociedade de muitos macacos trabalhadores, um ganhe 20, 80 mil uvas e o outro quase nenhum pepino. Cabe à polícia apaziguar o revoltado. Bom, fato é que em qualquer sociedade, desde que o mundo é mundo, a percepção da injustiça causa revolta. Se você tiver um irmãozinho de 3 anos de idade e você bater nele, assim que ele fizer uma coisa errada, ele aceita. Agora, vai no teu irmãozinho de 3 anos de idade e dá uma porrada por nada nele, assim, ele revida. Testa. Vai no teu irmãozinho caçula, né? E assim, quando ele fizer algo errado, tu bate nele. Aí tu bate ele sem ele fazer nada, porque ele vai se sentir injustiçado. É capaz dele esperar você se distrair e te dar um socão na nuca. Tô brincando, não vai fazer isso com o teu irmão, mas te garanto que né? Já testaram em mim, né? Eu apanhava, sacou?
Certo? Bom. Existe correlação entre o grave panorama de corrupção e a crise econômica no Brasil? A partir do desenvolvimento e do alcance dos mecanismos investigatórios nas últimas décadas, a estrutura política governamental brasileira, endemicamente envolta em esquemas de corrupção e jogos eleitorais legítimos de poder, mostrou-se como um indubitável fator agravante da conjuntura econômica nacional, na medida em que esfacelou a credibilidade do país no exterior e provocou a falência de inúmeras empresas de determinado porte. Então, a pergunta é, qual a relação entre corrupção e crise econômica? Então, a pergunta-chave é, crise econômica e corrupção se relacionam de que maneira? Bernardo, a corrupção tem uma relação de ser causa da crise. Então, é uma relação de causa e efeito. Se você está propondo que é uma relação de causa e efeito, a corrupção gera crise, ou se vincula, ou ajuda a crise a se desembocar, porque às vezes não gera a crise total, mas ela pode ser um pezinho dentro desse elemento. Quem já pegou peso na academia, sabe, tu levanta 50 no supino, tu tá quase se matando. Se vem alguém e bota 1 quilo, tu morre, às vezes cai. Então, assim, pode ser que a corrupção ela nem gere a crise econômica de fato, mas ela ajuda, dentro de um cenário mais complexo, a gerar. Então, qual a relação entre corrupção e crise? É uma relação de causa e efeito, é uma relação de vínculo, é uma relação de causa e efeito relativo, né? De impulsionamento. E aí eu explico. Então, por quê? Cara, explica essa relação de causa e efeito. Ora, um país corrupto, tende a ter a credibilidade internacional afetada, o que vai produzir, por exemplo, a falta de investimentos no Brasil ou o medo de se investir dentro daquele processo. Você não compra uma ação na bolsa de R$30 se tiver vazamento de que aquela caceta daquela empresa está envolvida com escândalo de corrupção. Por quê? Porque você não tem credibilidade nela. Você olha para a empresa toda estoporada. Você não vai botar todo dinheiro ali. Então a minha relação é isso. Você provoca a destruição da imagem, o esfacelamento da nossa imagem, e isso vai gerar problemas, né, no investimento. Esse é o mecanismo. Porque se a corrupção muitas vezes não for descoberta, nem dá problema. Mas a partir do momento em que ela é descoberta, e vai para o escândalo, e vai para a capa do jornal, e vai para o Wall Street Journal, o Washington Post, as pessoas começam a olhar, achar que o Brasil é um país zoado, e aí você que tem capital especulativo começa a tirar para botar em país mais estável. Essa é a relação. A relação é que corrupção produz como causa de um efeito, e a partir desse mecanismo a gente verifica esse instrumento fundamentabilíssimo para que possamos analisá-los. Certo? Certo. Quanto tempo, senhor Rômulo? Faltam 6 minutos para mais um. Show de bola. Façamos mais um. Existe relação entre infidelidade conjugal e divórcio? Se tem. Se não é a única causa que piora. Então, essa relação de causa e efeito precisa explicar. Se a relação de causa e efeito, explique. Porque eu não entendi qual a relação entre galho, cabeçal e divórcio. Então, a relação, na visão desse exemplo, é que quando você decodifica a traição, e quem já foi traído sabe, certo, Ron? Certo. Você se sente humilhado, massacrado, apequenado, sem vontade de cantar uma bela canção. E por conta desse sofrimento intrínseco, você olha para o teu cônjuge com ranço, com ódio, com vontade, né, de não amá-lo mais. E aí talvez a separação seja, dentro da cultura ocidental, que já é um fator agravante, um elemento prioritário para que você, a partir desse instrumento, olhe para ele e fale, acabou. Já vivi. Né? De você olhar para a pessoa e falar assim, cara, tudo que a gente viveu era uma mentira. Tudo que a gente viveu não passou de um sonho. Enquanto eu dormia de conchinha com você e falava no seu ouvido que você era tudo para mim, você pensava em Richard L. Dick,
El Torono? Quando eu peguei na sua mão e falei, conte comigo, para onde quer que eu vá, eu levo você no olhar, na verdade você levava é outra coisa. Eu estou dando aula, né? É que eu estava lembrando da minha vida, eu perdi até o foco. E quando eu descobri aquilo, eu vi que todo o meu cenário vital se rasgou. Rasguei as cartas. Arranhei os discos. Joguei mala pela janela. Virei cachaça pura. E nem assim a alegria vinha. Foi nesse momento que, eivado de ódio, eu olhei para ela e acabou. Ela falou, já é. E desde então nunca mais a vi. Qual a relação entre infidelidade conjugal e pedido de divórcio? Em azulzinho eu coloquei, haja vista essa prática ser relacionada a intensos sentimentos desagregadores, como a repulsa ao outro, desestímulo sexual e a quebra de confiança. Na maioria das pessoas é assim, pelo menos em grande parte da civilização ocidental. Em nossa cultura, poderia ser, sei lá, poderia gostar, mas esse é o processo. E assim a gente já encaminha para mais um bloco. Temos 2 minutos, Rômulo? 3. Mais umzinho aqui rapidinho para dar uma relaxada. Existe correlação entre a desorganização operacional de uma empresa e a possibilidade de pedido de falência e companhia? Qual a relação entre uma empresa ser desorganizada e ela falir? Na relação de causa e efeito. Então, obviamente, uma estrutura que é desorganizada, ela certamente vai minimizar seus lucros, né? Uma relação. Ela certamente vai ter problemas de ordem tributária e as multas podem simplesmente alcançar as margens. A margem de lucro da empresa não é tão grande. Ele ainda vacila tributariamente, vem um bandido, o governo, e rouba e multa, né? Então, qual a relação? Você deixa de lucrar, você deixa de economizar, você deixa de cortar custo, você é multado, você é processado. Portanto, cada erro teu é a tua margem que está sendo afetada. Se a empresa tiver uma margem fenomenal, demora para perceber, mas tem empresa que tem margem pequena e se vacilar, creu, vapo no mesmo mês. Relação, causa e efeito. Processos gerenciais conturbados, segundo os dados divulgados pelo Núcleo de Estatística Empresarial da FGV-SP, conectam-se intrinsecamente à grande proporção dos pedidos de falência e moratória de grupos corporativos, visto que gradualmente esfaceando as estruturas financeiras e produtivas das companhias privadas e instituições públicas, ou quem seja, né? Meu amigo, então é isso que você está lendo, né? Eu acho que poderia até explicar mais, né? De fato, tem N elementos. Então vamos já fazer aqui o nosso Breaking News para conversar um pouco sobre consequência de um problema, mais um eixo do nosso mecanismo. Só para lembrar, problema, causa, causa da causa e relação, linha do passado, linha causal. Fui! Beleza. Falamos então agora das consequências. Quando a gente montar o argumento, olha para cá, bonitão. Quando a gente monta o argumento, já vou te dar o papo. Se a redação for causal, tipo quase todos os temas, você vai colocar no tópico frasal, no início do argumento, o problema e a causa. Missão desse argumento. A fome, o governo. Você vai, obviamente, conectar o problema à causa por meio de estruturas. Complexo cenário de fome no Brasil arquiteta-se como resultante da ineficiência do governo. Então, você acabou de dizer que existe uma relação entre um problema qualquer e a causa qualquer. A relação entre o problema qualquer e a causa qualquer, normalmente na redação é de causa e efeito. Ainda mais na redação causal, causa e efeito. Então, cabe agora você, no 2.2, explicar a relação de causa e efeito. O óbvio não é óbvio. A causa e o problema não é óbvio por que um conecta o outro. O leitor não é obrigado a captar na hora o que está na tua mente quando você aponta que existe uma relação entre um problema e a causa de um problema. Entre a fome, que é o problema, e a causa do problema, que é a ineficiência do governo. A primeira missão, então, do 2.2 é a explicação do R. Então, explica o R. Qual a relação entre governo e fome? Então, você vai explicar. Essa explicação, que é
primeiramente dizer qual é a relação com algum detalhe, precisa ser aprofundada e explicada, que é o haja vista. Então isso é a linha do 2.2, uma redação causal. Só que na consequência a gente também vai ter esse mecanismo. A gente vai ter um problema, a gente vai falar que o problema qualquer produz uma consequência. A violência contra a mulher arquiteta deslegitimação de direitos. Então, na sua visão, o problema X produz a consequência Y. Violência contra a mulher, efeito, direitos são negados. A relação entre o P e a consequência, o COP, não é automática. Uma pessoa mais lentinha não capta isso facilmente. Então, primeiramente, você tem que dar o papo e contar explicativamente qual a relação entre violência e direitos são negados. Então, você vai ter que contar, por exemplo, por que violência X fere o direito. Diga qual é o direito e diga por que fere. Fere o direito à vida porque fere. Fere o direito à igualdade porque fere. Fere a igualdade porque, por exemplo, a mulher agredida, ela passa por uma condição de sofrimento que o homem normalmente não passa. Beleza. Então esse é o mecanismo. O problema, causa. Depois disso, relação. Isso porque explica a relação entre o problema e a causa. Detalhadamente. Essa explicação tem duas partes. O primeiro porquê, que responde ao isso porquê, normalmente é a apresentação da relação, e o segundo porquê, que é a explicação. Beleza. Entretanto, consequência é outra lógica. O problema passa a ser a causa da causa e o efeito. A banca te dá efeitos da violência contra a mulher. A violência contra a mulher está dentro do tema, mas ele vai ser a causa de um efeito qualquer. Então, a violência contra a mulher, que é o tema, e a causa, produz negação de direitos, que é a consequência desse problema. Mesma coisa, causa e efeito. Depois você vai ter que explicar por que o problema gera a consequência. Problema e consequência é causa e efeito também. Então, o R é isso. Lá no capítulo 12, você vai encontrar um estudo nosso em que a gente buscou explicar detalhadamente 5 consequências de um problema social. Conversamos sobre desconstrução de direitos e garantias fundamentais, deslegitimação, esquecimento das lutas e resistência de processos históricos, inviabilização de convívio, naturalização, normalização e aceitação do não naturalizável e também o impacto negativo opressivo sobre sujeitos. Essas 5 consequências nos são a base do estudo dos efeitos de um problema social que para nós é algo intransigentemente relevante. Todo grave problema, de certa maneira, afronta direitos, deslegitima passado, inviabiliza a convivência em sociedade, torna-se natural, o que é evitável, e também, na sua expressão final, oprime indivíduos. O capítulo 12, o capítulo de redação consecutiva, na sua expressão conteudística, visa te ensinar a aprofundar essas linhas de raciocínio. Por que o problema tal fere direito? Que direito? Como se desenvolve? Por que o problema tal nega a história? Como assim? Por que isso acontece? Por que o problema tal nega o convívio e a ética? Como assim? O que é ética? O que é conviver? Por que afronta? Por que o problema tal tem como efeito tornar-se natural? Por que a gente não quer que isso aconteça? Por que? Como assim? Por que o problema tal oprime? Como oprime psicologicamente, fisicamente? Então, no capítulo 12, o capítulo que dá início ao livro 2, ele vai te ensinar com detalhamento a como explicar, aprofundar as consequências de uma determinada problemática social. Muito importante, falar nisso, o valor consecutivo na sua redação, ele não só serve para montar tópicos frasais em que o tema é a causa de um efeito que você dá. As consequências de uma redação servem para você aprofundar um argumento no 2.2, servem para você fazer um bom 2.4. Dessa forma, o Brasil torna-se um país em que direitos são vilipendiados cotidianamente pelo silenciamento da criança e do adolescente, sacou? Eu peguei a nossa consequência número 1 e transformei em conclusão de parágrafo. Você vai aprender que concluir parágrafo, fazer 2.4, a gente utiliza várias estruturas. A gente pode concluir com sugestão de caminho, sugestão de consequência, sugestão de finalidade e tantas outras coisas, certo? É assim que se processa, né? Uma pessoa aqui com o telefone fazendo barulho na sala do lado para dar um pedido de carinho para que ele diminua. Foi fofo, né? Aqui tem exemplos de consequência. A perspectiva proposta por Immanuel Kant em seu livro A Metafísica dos Costumes define o conceito de ética como um esforço racional de uma pessoa ou sociedade
na reflexão acerca daquilo que é moral, a fim de se instituir as bases necessárias de convivência. Então, definir o que é ética, definir a relação entre ética e convivência. Toda vez que você quiser traçar a convivência, a vida em sociedade, a harmonia do convívio como elemento nuclear de seu argumento, Kant entra muito bem dentro desse processo analítico. Nesse contexto, o racismo deve ser combatido nas mínimas expressões, porque inviabiliza as condições necessárias de dignidade e alteridade, elementos indispensáveis para a vida em uma sociedade. Então, eu acabei de falar que o problema que a banca me deu deve ser combatido, porque esse problema produz uma determinada consequência. É disso que eu estou falando aí. E qual é a consequência? Inviabilizar as condições de convívio digno em que o outro seja importante, ou seja, a alteridade. Nesse exato momento, eu vou explicar por que eu acredito que o racismo faz com que a convivência em sociedade seja ruim. Eu não posso entregar o meu argumento, sem que eu relacione o racismo à deslegitimação da convivência ética, a uma vida em sociedade em que a gente se esforce pelo bem comum. Isso é ética. Ética, né? O esforço reflexivo acerca do que é moral, do que é certo, justo, tolerável, aceitável, dentro de um processo reflexivo. Então eu preciso explicar por que racismo produz não convivência ou convivência opressora. Então, beleza. Isso porque a intolerância racial oprime, causa de deslegitimar convivência. Não há vida boa, vida em conjunto, se há opressão. Isso porque o racismo oprime, o racismo silencia, não dá para conviver. O racismo, cara, se eu te oprimo, se eu te calo, se eu te faço sofrer, não há de falar em vida harmônica. Então, esses elementos nucleares que eu estou apontando, eles de fato são causas para a não existência de possibilidades de vida harmônica em sociedade. Então, isso porque oprime, silencia e traz sofrimento. 3 coisas que farão automaticamente que haja relação. Então, qual a relação entre o problema e a consequência? Qual a relação entre o racismo e a convivência ser dificultada? A relação é que o racismo gera opressão, o racismo gera silenciamento, o racismo gera sofrimento. Todos esses inviabilizam a convivência. Essa é a relação. Relação de causa e efeito. E eu explico por que um causa o outro. A explicação da relação entre o racismo e a inviabilização da convivência é: o racismo faz com que coisas aconteçam que inviabilizam. Então eu explico, eu estou aproximando o racismo do não convívio. O racismo gera opressão e a opressão gera a não convivência. É essa a lógica. E, acima de tudo, instrumentaliza a vida de tantos seres humanos, antagonicamente ao que o Kant falou lá em cima, que foi a gente viver em convivência harmônica. Em vista disso, a harmonia social, previstas como direitos constitucionais, torna-se inviabilizada e a superação dessa prática, portanto, torna-se uma indubitável necessidade, uma demanda ética. Exemplo B, a sociedade brasileira construiu-se historicamente em torno de um paradigma de exploração extensiva da mão de obra de seus trabalhadores. O escravismo e todas as suas implicações práticas e ideológicas permeou a nossa nação por quase 4 séculos. E mesmo após a libertação dos cativos, em 88, a organização piramidal da sociedade muito pouco se alterou. Em virtude desse modelo organizacional, a segregação espacial, social e política ainda hoje faz-se regra nas periferias de todo o país, que silenciadas convivem com o abandono e sectarismo das instâncias políticas de um Estado omisso e não complacente. Dessa forma, a reconstrução de um ideário social livre dessas amarras faz-se necessário, a fim de que se garantam minimamente direitos. Então, coloquei uma consequência aí, um exemplo de introdução. Eu gostaria de falar um pouco sobre introdução para traçar a relação consecutiva, que foi uma técnica fundamental, que ela é muito importante para que vocês, deem um basta nessas introduções muquiranas que vocês andam fazendo, que servem para tudo, né? Que em uma linha você acha que você fez uma referência que preste. Gottfried Leibniz diz que vivemos no melhor dos mundos possíveis. Entretanto, no Brasil, o saneamento básico precário nega a perspectiva do autor alemão. Gente, isso não é bom, isso não é maneiro, isso não é o que eu ensino. Isso é um exemplo de uma aluna que colocou, que eu nem gostei do exemplo. Então, essas introduções que servem para tudo, elas são feitas para um momento de desespero
Caso você não tenha absolutamente nada para fazer referência, elas jamais ficam boas, elas são no máximo toleradas por um professor ou por uma banca. E aí vocês, preguiçosos que muitas vezes são, pegam uma estrutura dessa e usam o ano inteiro. Você pega 30 redações do mesmo aluno com a caceta do Júlio Verne ou com a caceta do Gottfried Leibniz, e aí o cara deixa de aprender, deixa de treinar, deixa de crescer, porque ele está acostumado a fazer uma parada que não é boa, que não é maneiro, que não funciona. Mas o cara já começa a ler a tua redação com ranço. Então, assim, de verdade, faça, enquanto você está treinando, introduções temáticas e não abrangentes, que servem para tudo, né? Mundo positivo, problema, mundo negativo. Isso é muito clichê. Qualquer curso pré-vestibular do Rio de Janeiro faz isso. O Otimiza transcende isso. Se você fizer qualquer um desses cursos, qualquer professor de qualquer grupão, todo mundo ensina isso. Então aqui tem isso, mas é o beabá do curso. A gente possibilita você ir tão além disso. Você olhar tantas referências melhores que isso, mas não. Para de fazer isso no treino. Decora 3 introduções dessas que, se der ruim no dia, você usa. Não vai dar ruim, porque se você treinar sempre, pelo amor de Deus, né? Então vamos parar de Gottfried Leibniz, isso não é bonito, você não impressiona ninguém com isso, você só se queima. Então vamos fazer introduções temáticas. Pega o tema, reflita o problema, a partir daí busca um grande nome que reflita esse tema e introduza do modo que eu ensino. Voltando. Então aqui é um exemplo de introdução histórica. A sociedade brasileira construiu-se historicamente em torno de um paradigma de exploração extensivo da mão de obra dos seus trabalhadores. Então, redação, sabe, eu estou falando sobre exploração, sobre expropriação. Então eu falei exatamente que o tema que a banca me deu, ele é um fenômeno de longa duração, ele é um fenômeno perene. E aí eu vou dar a comprovação histórica, o escravismo, e em todas as suas implicações práticas e ideológicas, permeia a nossa nação em quase 4 séculos, e mesmo após a libertação dos cativos, em 88, estou demonstrando que eu sei quando que acontece, a organização piramidal da sociedade muito pouco se alterou. Em virtude desse modelo organizacional, ou seja, consecutivamente refletindo, em consequência ao escravismo, à opressão, à exploração, ao racismo, a segregação espacial, social e política ainda hoje faz-se regra, ou melhor, se faz regra, porque hoje atrai, nas periferias de todo o país, que silenciadas convivem com o abandono e com o sectarismo das instâncias políticas de um Estado omisso e não complacente. Opa, que coisa linda! Eu faço uma análise histórica, descrevo o fenômeno histórico, explico o fenômeno histórico da escravidão, coloco uma relação consecutiva em virtude desse modelo organizacional, em que o modelo organizacional refere-se à produção, descrevo a consequência presente do fato histórico narrado sem introdução profissional. A segregação social, espacial e política ainda hoje se faz regra nas periferias de todo o país, que silenciadas convivem com o abandono e com o sectarismo das instâncias políticas de um Estado omisso e não complacente. E aí eu concluo, né? E a tese não é meu objeto aqui, e por aí vai. Bom, repara, eu vou fazer aqui uma mini correçãozinha, porque se deixar para corrigir depois, eu sei que eu não corrijo. Repara que dentro desse instrumento a gente consegue produzir uma série de conclusões de cunho histórico. Porque falar que o tema possui lastro histórico, comprovar esse lastro histórico, explicando ele e dizer que em virtude desse elemento histórico que você decodificou, um determinado presente, que na verdade é consequência para o passado histórico, ainda executa, você sabe fazer. Então eu quero que você olhe para esse elemento aqui como um grandíssimo modelo, porque é um grandíssimo modelo. Então, a partir daqui a gente constrói uma série de coisas. Então eu vou pedir para que você, pegue essa estrutura do em virtude desse modelo educacional, que eu estou colocando aqui sublinhado para a edição, e já comece a perceber que, cara, aqui a gente tem um grande modelo que, se você quiser fazer introduções autorais, você vai ter uma fonte inesgotável de conteúdo dentro do seu processo de composição de redação. Inesgotável de conteúdo. Inesgotável.
afirma que o tema, que o problema sempre existiram, comprova com um fato histórico, olha para esse fato histórico, estabeleça uma relação consecutiva e deixe claro para o seu corretor que essa relação consecutiva gerou um problema e a partir dele você se posiciona. Show de bola, show de bola, show de bola. Beleza. Relações consecutivas, portanto, né, servem para esse tipo de elemento. Então a gente já viu causa é problema, causa, relação, causa da causa. E aí a gente basicamente vai ter que propor outras estruturas dentro de nosso momento de reflexão. Eu fiz uma besteira aqui que sem querer eu apaguei a tela. Estou abrindo com toda a calma de já. I wanna love every day and every night. Show de bola. Bom, dando continuidade ao nosso processo de slide, vamos para mais um exemplo. O próximo exemplo eu falo o seguinte: a sociedade brasileira construiu-se historicamente em torno de um paradigma de exploração extensiva da mão de obra de seus trabalhadores. Opa, mais uma vez. Ah não, esse é o que eu fiz. Vamos ver se tem um C? Tomara que tenha. Tem! A perspectiva proposta por Immanuel Kant em seu livro A Metafísica dos Costumes, é o mesmo elemento introdutório, define o conceito de ética como esforço racional de uma pessoa ou sociedade na reflexão acerca daquilo que é moral, a fim de instituir as bases necessárias de convivência. Nesse contexto, o racismo deve ser combatido em suas mínimas expressões, porque inviabiliza as condições necessárias de dignidade e alteridade, elementos indispensáveis para uma vida em sociedade. É só mesmo, pô. Pangaré. É o mesmo que o A. Enfim. Esquece. A outra coisa que a gente colocou como elemento fundamental para nosso processo analítico acerca dessa parte da matéria é a gente aprender a fazer a tal da causa da sentença. E o que é a causa da sentença? Diferentemente de causa do problema, é você ter a causa de uma ideia, que não necessariamente é um problema. Então, por exemplo, eu te faço uma pergunta. Você acredita que um Deus de amor pode construir o inferno? Sacou? Aí tu pensa nisso aí, tá? Sei lá, calma aí. Aí você tem uma ideia. Eu não vou fazer causa de problema, é causa da ideia. Você acredita que os brasileiros hoje em dia não leem o tema da PUC? Aí tu pensa, tem uma ideia, eu acho que sim. Por que eu acho que sim? É o porquê do eu acho o quê? É porquê do que eu acredito o quê? Porquê do que eu acho que é a melhor ideia de você pensar? Por que você tem essa visão? Então é a causa da frase, da sentença, causa da ideia. Essa reflexão está no âmago da reflexão da redação abstrata. Então, se você olhar assim, ó, tá assim no slide, continuação CS. Como proceder passo a passo? Então, você, a respeito dessa afirmativa, desse questionamento, desse diálogo, dessa metáfora, desse texto que eu acabei de ler, reflita. Eu, Bernardo, a respeito dessa frase tema ou a respeito da provocação que a banca me deu, ousadamente, com criatividade, defendo que pontinho, pontinho, haja vista, eu defendo que os jovens hoje em dia leem, entretanto, eles leem coisas diferentes de livros. Por que eu acredito nisso? E aí eu vou tentar provar. Por quê? Da crença. Então, na argumentação abstrata, você vai ter algo com a qual você acredita. O que você acredita, ele é um produto da provocação que a banca te faz. A banca pega um assunto e te provoca. Ela te pergunta algo, ela te dá um texto sobre o assunto e manda você se posicionar. Ela olha para um problema, afirma qualquer merda e manda você se posicionar. Ela coloca uma imagem referente ao tema e se posicione. Ela vai simplesmente mandar você se posicionar sobre uma coisa pura, né? Se posicione sobre uma mulher que você compreenda como exemplar e justifique. Sacou? Então, a banca não te dá mais um problema puro. Ela te dá o problema como? Todo modificado.
que é ela te provocando, perguntando algo sobre, afirmando algo sobre, colocando um texto que aborde sobre, colocando um diálogo que aborde sobre, colocando uma poesia sobre, colocando uma imagem que verse sobre, ou simplesmente algo puro, mandando você se posicionar. Não importa como que esse tema vai ser apresentado para você, como que essa bola vai ser cruzada, cabe a você matar no peito e resolver a parada. E resolver a parada é criar a tese. A tese, a partir do momento que você cria a tese, toda a redação é parecida. Então você criou a tese sobre a pergunta, sobre a afirmativa, sobre o poema, sobre a imagem. Você tem que só entender que essa tese ela vai ter que ter uma forma de tese boa e ao mesmo tempo deve responder à provocação que a banca te fez. Então, o que você entende por resistência? Essa foi a provocação sobre o tema resistir, luta. O tema é luta. A banca vai ver o que você entende por resistência. Opa, me provocou, me deu um tapa. Eu preciso responder essa provocação. Então você começa a compreender que eu vou ter que escrever o que eu entendo por resistência. Minha tese vai ser a resposta à provocação. Então dentro da minha tese eu vou ter que responder essa parada. Então para mim, defendo nesse texto que resistir é lutar por direito e legitimar o sofrimento dos que lutaram antes de mim. Puta que pariu! É o argumento mais profundo do Brasil. Você pega, por exemplo, os elementos da finalidade, transforma em material e constrói. Então, e a resposta é: você respondeu o que a banca está te perguntando? Você colocou o que para você é resistência na tese? Sim. Então a resposta à provocação ser-nos-á a tese. A única dificuldade do aluno é como escrever a resposta da provocação com cara, com jeito, com trejeito de tese. Mas para isso, você tem o capítulo 17, parte, se eu não me engano, 3 ou 4, em que eu explico detalhadamente várias maneiras de você fazer tese com cara de tese, jeito de tese, cheiro de tese, que responda às mais complexas perguntas. Mais uma vez, gostaria de ressaltar que fazer esse material não é eu olhar em um livro e traduzir para vocês como tudo que a apostila é feita. Você pega 3 livros de história, vai criar um capítulo de história, e aí você lê 1, lê 2, lê 3 e escreve. Não. O livro do Otimista foi tirado do mais absoluto zero. Não tem livro de apoio, não tem bibliografia. Tudo inventado, testado, aplicado, sugerido. Para fazer um capítulo nosso, chega a demorar 6 meses. Valorize esse trabalho. Eu tive o trabalho de pesquisar, imaginar, olhar a redação, olhar discurso exemplar, olhar texto do STF, olhar grandes discursos da humanidade, analisar textos jurídicos e criar um método. Eu só quero que você leia um capítulo. Para eu fazer o redação consecutiva foram 6 meses para fazer um capítulo. Você lê ele em 1 hora e você não lê e você acha que é maneiro isso, que tá tudo bem, porque o Quebrando Tabu ensinou que não ser produtivo tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo bem porque tem alguém te bancando. Porque não tá tudo bem. Tem que ser produtivo. Tem que ser produtivo. Porque nesse momento, quando você está aí não sendo produtivo no Instagram, porque o Quebrando Tabu ensinou a não ser produtivo, tem um monte de gente sendo produtivo para você, para que as coisas aconteçam. Tipo teu pai trabalhando que nem um maluco. Certo? Tem um monte de gente. Então, assim, não é legal não ser produtivo. Porque alguém está sendo produtivo para sustentar a tua vida. Então, tá na hora da gente acordar. É triste pra caraca, mas ressalto. Não tá tudo bem chutar o balde. Não tá tudo bem. Não é da idade chutar o balde. 16, 17 anos não é da idade. Não é da idade. Eu jamais vou aceitar. Não é da idade. Não é da idade. Na tua idade pode fazer milhões de coisas. Na tua idade pode ser muito sinistro já. Então não é da idade. É da escolha. Agora, se teve algum problema grave, não é para você que eu tô falando. Sabe? Morreu gente da família, chuta o balde. Com louvor. Estou em depressão clínica, chuta o balde. Com louvor. Mas eu sei que a maioria não é o caso. É só porque é chato pra caraca mesmo estudar na pandemia e dá vontade de chutar o balde todo dia mesmo. Mas não tá tudo bem. Eu até entendo, mas tudo bem não tá não. Tudo bem. Desabafei. Então, que fique de antemão claro que eu tô falando isso pro teu bem, porque eu quero que tu passe. Se quiser que eu fique te elogiando, a gente vai ter um pacote no curso chamado Pacote Elogio. Tu paga um pouquinho a mais, eu só fico te elogiando. Tu chuta o balde, eu falo que tá certo. Tu não faz nada, eu falo que tá tudo bem, porque estamos numa pandemia, Você para de assistir às aulas, eu minto pro teu pai dizendo que tá assistindo quando ele manda mensagem. Então a gente cria um módulo do tá tudo bem, Aí eu
Até agradeço as páginas do Instagram que te ensinaram que tá tudo bem não ser produtivo. Tá tudo bem não ser produtivo, mas desde que a internet esteja sendo paga pelo teu pai, que a luz esteja sendo paga pelo teu pai, que tu tenha comida paga pelo teu pai, aí tá tudo bem, né? Amo vocês, é tudo com amor. Seria muito mais fácil eu ficar falando que tá tudo bem, mas não tá. Vamos estudar, tá fácil pra ninguém. Quero ver vocês de jaleco. E não choramingando no Facebook ano que vem reclamando que deveria ter estudado mais. Quero ver tu passando, comemorando, pintar de calor aqui na frente pra gente comemorar de verdade. E você não tem que ficar pensando discursos de aceitação e sim discursos de alegria. Porque ficar escrevendo discurso de aceitação é o que resta quando a coisa não dá certo. Tá tudo bem, uma nota não diz quem eu sou. Claro que não, mas vamos comemorar, vamos passar. A nota não diz tudo sobre você, é óbvio que não, nada diz tudo sobre você, mas eu te quero ver passando com a nota. Se você não passar, é claro que você continua sendo maravilhoso, lindo e grande, mas eu quero que tu passe. Se a tua nota te decepcionar, isso não faz você pior. Talvez você se torne ainda melhor por causa disso, mas eu juro que eu quero que tu passe. Porque eu já vi aluno passar e aluno não passar, e é bonzão quando o aluno passa, ele fica felizão, mó grato, mó pintado de calor, vem aqui, os alunos dão dinheiro para ele no outro ano, pô, muito melhor. Aí faculdade, festa, tocar tambor, muito melhor do que chorar. Show! E por fim temos os fatores agravantes, né? O fator agravante é uma técnica que os alunos usam muito pouco e é muito legal. A gente olha para uma relação de causa e efeito, em que um causa determinado outro efeito, e os fatores agravantes a gente vai colocar para dar aquela ideia de, porra, e isso piora a situação. Traição gera dor, sofrimento, que tem a ver com divórcio. Mas se junto disso a pessoa for canceriana, tipo eu, sofre muito mais. Se junto disso a pessoa nascer numa sociedade patriarcal, machista, a humilhação ainda é maior. Se junto disso a pessoa já tivesse sido traída antes e ainda não tiver nem sido curada do primeiro, piora. Estou contando minha história. Portanto, fatores agravantes é aquilo que se atrela a uma relação de causa e efeito para funcionar como aceleradora da relação de causa e efeito. Precisamos dar um break para continuar o nosso processo analítico aí. Mais uma vez, vou na volta do OBS. Segurou. Foi. Ficar em pé aqui nesse último bloco. Então, como eu havia falado para vocês, a gente vai entrar agora nessa última partezinha, que é, não é última não, penúltima. Fatores agravantes. Falar sobre fatores agravantes é muito interessante numa redação causal também. Então, onde que o fator agravante entra nessa história, bonito? O fator agravante entra, por exemplo, no terceiro período de um argumento. O primeiro, tópico frasal, em uma primeira análise, a violência contra a mulher constrói-se como produto da compactuação da sociedade. Ponto. 2.2, próximo período, tu vai relacionar isso e explicar. Então, aponte a relação entre uma sociedade que participa e uma mulher que apanha. Então, você vai botar isso porque a sociedade se cala diante da violência, se omite, reproduz machismo. E aí você coloca haja vista, que a gente chama de ER. Fundamental, se você não fizer isso, você vai tirar 160 em C3. Esse haja vista, visto que, uma vez que é na medida em que isso vai explicar a frase anterior. A sociedade compactua e silencia-se costumeiramente diante da opressão de gênero, haja vista, aí você vai explicar a informação anterior. Então, por que ela compactua? Por que ela se omite? Seu individualismo, seu desconhecimento sobre a gravidade do fato. Haja visto sua reprodução, por ela concordar, por ela ser ignorante, sei lá. Então, o argumento 2.2 tem duas partes obrigatórias. O mundo do isso porquê, relação, haja vista, explicação da relação. Repetindo, o mundo do isso porquê, relação, haja vista, explicação da relação. O argumento, o 2.2 tem que ter o R, tem que ter um ER. Então,
Você fala que o governo participa do fenômeno, por exemplo, de violência. Tu fala isso porque o poder público frequentemente secundariza a pauta da segurança pública em detrimento de seus próprios interesses, haja vista. Então, por que ela secundariza a segurança pública e pelos seus interesses? Seu fisiologismo, sua busca incessante por mais poder, seu racismo estrutural, sei lá. Mas se o teu argumento não tiver um porquê do tópico e um porquê do tópico, ele ficou incompleto. Eu vou falar mais uma vez. O isso porque vai projetar a relação entre o problema e a causa. O haja vista vai explicar essa relação. Porque se você só colocar a relação, a chance da corretora perguntar por quê é de 9 em 10. Então, relação, explicação da relação. Então, qual é o conteúdo do 2.2? O R mais o ER. Ainda assim, os alunos, querendo ainda mais profundos serem, projetam uma consequência no 2.2. Então, a gente faz o isso porque, pontinho, 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 é o R, haja vista, pontinho, 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 a explicação do R, vírgula, cenário que, realidade que, conjuntura que, panorama o qual, consequência. Ele vai colocar uma consequência desse processo. Então, isso porque grande parte do corpo social frequentemente se omite diante do racismo estrutural, visto que haja vista, porquanto mostra-se concordante e igualmente preconceituoso, não capaz de compreender a complexidade que envolve essa pauta, cenário que massacra todos os dias uma série de pessoas inocentes. Então é 2 para trás, 1 para frente, 2 curtas, 1 longa, 2 para trás, 1 para frente, um R, um ER e um COP. E aí depois disso, o aluno às vezes ainda coloca um fator agravante. Você dá um ponto e coloca assim, esse cenário complexifica-se, agrava-se ainda mais no Brasil como resultante de uma sociedade em que a educação sempre foi opressora e não libertadora, porque isso agrava, isso é o que é o fogo no parquinho, isso é a gasolina no incêndio, isso é o acelerador de partículas da parada e, portanto, os fatores agravantes, ele olha para uma causa, para um efeito e faz a coisa ficar mais poderosa, mais agravada. Eu olho, por exemplo, para a corrupção como um elemento produtor de crise econômica, eu falo realidade agravada pela profunda incapacidade operacional e técnica da máquina pública de resolver os seus próprios problemas. Então, além de haver corrupção, produtora de problema, como fator agravante, os caras ainda são burros, porque se fossem corruptos de qualidade, talvez não desse a mesma crise. Fatores agravantes eu acho muito legal, os alunos dão uma leve arregada para ele, mas é bem legal. E aqui eu coloquei estruturas de fatores agravantes, quando você quiser colocar os fatores agravantes, no 2.2. Isso porque grande parte do corpo social silencia-se e se omite diante da desvalorização do professor, haja vista, muitas vezes concordar com essa desvalorização. Cenário que, consequência, ou realidade agravada por um Estado que também desvaloriza a classe docente. Panorama complexificado pela crise sistêmica da educação enquanto ferramenta de transformação. Ainda mais em uma sociedade em que o dogmatismo religioso perfaz com uma condição inequívoca e o anticientificismo mostra-se prioritário na cosmovisão do povo. Sobretudo em uma nação em que, aí você apresenta fatores agravantes. Cara, isso aqui é muito maneiro. Tu coloca 2.2, um isso porque, um haja vista e um FA. Faz isso em pelo menos um, bonito. Caraca, em pelo menos um. Um isso porque, um haja vista e um FA. E no outro você coloca um só porque, um haja vista, claro, variando, e uma consequência. Caraca, eu sou quase um pai, né? Em um parágrafo, 2 para trás, em um FA, e no outro, 2 para trás, e um COP. Alguns verbos interessantes para você estudar: complexifica, se acentua, se solidifica, se aprofunda, se intensifica-se ou agrava-se. A fome no Brasil complexifica como subproduto de X. A fome no Brasil acentua-se, agrava-se como produto de Y. A miséria solidifica-se na nossa realidade contemporânea como resultante de Z. A crise sistêmica nos múltiplos biomas aprofunda-se como resultante de um Estado que abandona. A complexa rede de desvalorização do professor intensifica-se como expressão do descaso social. E por aí vai. Meu irmão, esse vocabulário te faz voar. Esse vocabulário will do you fly, my friend. Vai por mim complexificar
complexifica-se, acentua-se, solidifica-se, consolida-se, aprofunda-se, intensifica-se, agrava, solidifica-se. É uma coisa linda, cara. Já pensei até em tatuar essa palavra, solidifica-se. O complexo cenário de desvalorização do magistério solidifica-se em uma sociedade que omissa, cala-se diante desse panorama, realidade, conjuntura, o cenário. Mary. Coisa mais linda da vida, moleque. Quero ver tu fazer essa estrutura, né? Isso porque haja visto que cenário que se complexifica como resultante do Joe. Vai ver muita estrelinha nesse planeta, meu irmão. Coisa mais linda. Caraca. Muito bom. Lembrei daquele negão da BL, cara, ele é incrível. Tá ligado? Com certeza. Minha mãe era igualzinho. Só que ela me batia por muito menos. Água com latão! Pra quem é mais caro? Tem o novo dele falando que vai pegar a pistola. Cara, é o mais engraçado. Vou pegar minha pistola. Tem tipo um barulho de uma merda acontecendo. Eu vou pegar minha pistola. Tipo, tá tendo um tiroteio. Eu vou pegar minha pistola meio que pra proteger a casa. A mãe bate, sabe? Tipo assim, a gente morre, mas meu filho não faz essas coisas. Cara, igualzinho, cara. Parece minha mãe. Só que por muito menos. Ai, caraca. Outra proposição que você tem que ter em mente é o caminho. O caminho é um tipo de elemento que na redação causal você usa normalmente para concluir parágrafo, né? Que você propõe um caminho correlato à causa do problema que você apontou no parágrafo. Eita! Difícil, Rom? Não tá no lado. Não, entende sim, cara. Você vê todas as aulas. Você já poderia estar craque, cara. Você já editou tanta aula. Vamos supor que eu entenda que o problema da crise da fome no Brasil é o silenciamento da sociedade diante, né, do panorama de miséria de grande parte do corpo social. Então eu compreendo que a sociedade correlaciona-se com o panorama de fome. No 2.2, eu vou explicar a relação entre sociedade e fome. Vou botar o isso porque R, relação. Então, por que a sociedade tem a ver com a fome? Então, o R. Depois que eu apresento o R, em meia linha, uma linha, eu já tasco o haja vista. Uma linha, um pouquinho. Eu já tasco o haja vista para explicar o meu R, porque senão fica solto, coisa horrorosa. Aí depois eu coloco realidade intensificada pelo coronelismo simbólico que cria rede de dominação. Coloco fatores agravantes, cito qualquer pangaré que tenha falado sobre, cito a literatura de Vidas Secas, cito a literatura de João Cabral de Melo Neto, cito a literatura de Guimarães Rosa, cito a literatura de Raquel de Queiroz, sei lá o que eu cito. E aí no final eu proponho como fim de parágrafo, como conclusão argumentativa, um caminho. Então, dessa forma, a conscientização, o remodelar da cosmovisão da população em relação ao cenário de fome no Brasil faz um importante caminho para a superação desse panorama. Vou além. If condition, um belo dia o Enem cobrar redação modal e você der aquela arregada, né, o fenômeno de arregamento discente, né, você pode tranquilamente fazer redação modal apresentando ela causal, mas sempre terminando o argumento com um modo. Sempre. Que aí a chance de um corretor não te penalizar reduz para, 99%. O ideal é fazer tópico frasal modal e explicar a relação entre o caminho e o problema. But, se você arregar, né? Se na hora de fazer, tu ouvir aquele barulhinho, né? De... né? Cagar nas calças, acontece. Você faz problema, causa e no final você propõe caminhos. Dá certo. Não é o que eu acho maneiro, não foi para isso que eu escrevi 2 livros, mas que dá? Dá. Proposição do caminho, você propõe a conduta ideal a ser correlacionada ao problema. Pode ser uma conduta de resolução, uma conduta de incentivo, de fomento. Se o tema, por exemplo, for a valorização da tecnologia, a conduta vai ser investimentos efetivos em educação de qualidade. Portanto, você está propondo uma conduta incrementadora e não uma conduta desconstruidora. É possível fazer 2.4 com caminhos. Então, como você vai usar? Você vai pegar a tabela de estruturas modais, você encontra ela tranquilamente no capítulo 18, no capítulo 15 e se pá no capítulo 5 também.
Então, você vai pegar essa tabela e vai colocar ela com cara de conclusão. Então, dessa forma, a conscientização social correlaciona-se intimamente à resolução do problema X e finaliza com a apresentação de caminhos. Way of the way, Protan. Show, Wilson. E aí eu propus 5 caminhos primordiais para a resolução de um problema social. A conscientização da sociedade resolve tudo. A reestruturação operacional do Estado resolve tudo. O aprimoramento de aparatos jurídicos que garantam a aplicabilidade das leis resolve tudo. A desconstrução de padrões culturais, políticos, econômicos, históricos que sobre nós exercem um impacto inexorável por meio de educação, por meio de leis, por meio de combate, também é o caminho. O combate às imposições ideológicas, culturais, políticas e econômicas de um sistema global também é o caminho. Então repara que se você pegar as 5 causas, né, e transformar em o avesso delas, você cria os caminhos. Um investimento em educação transformadora, a construção de uma cultura melhor também é um caminho, pegando a causa 6 e transformando-a em elementos, momento que você olha essa sigla maravilhosa que ser-nos-á a guia para a nossa reflexão. Causa da causa, causa, relação, problema, relação entre o problema e a consequência do problema, efeito da consequência do problema e fatores agravantes. Se você quiser relembrar dentro de nosso estudo analítico, podemos voltar ao meu divórcio. Primeiramente, eu não dei assistência. Primeiramente, eu só queria saber de jogar LOL. Primeiramente, eu dormia cedo e acordava tarde, criando nela desinteresse. Depois, enquanto causa do divórcio, eu fui traído, fui trocado por Richard. Devido à traição, devido a Richard in my life, eu sofri, eu chorei, eu me lamentei, meu coração ficou em frangalhos, em buraquinhos, como diz a Tiquititas. E devido ao meu sentimento dissonante da qualquer relação de afeto, eu pedi divórcio. Na verdade, foi ela que pediu divórcio. Porque, para piorar, eu ainda pedi para voltar e ela olhou para mim e falou assim, não, agora quem não quer sou eu. Devido à separação, eu me traumatizei. A minha relação entre o problema e a consequência, porque a consequência que eu vou focar é o fato de eu não conseguir mais me relacionar com ninguém. E devido a essa cópia, essa consequência, eu não conseguir mais me relacionar com ninguém, eu não consigo mais formar família. Minha mãe não terá netinhos. Realidade agravada, ou seja, para piorar essa caceta toda, eu nasci 24 de junho, sou do signo de Câncer, com a lua em Câncer, ascendente em Câncer. Pode fazer um mapa astral. Ainda sou de uma criação mega conservadora, que não aceita as modernidades do perdão. A moral da história é que, como fator agravante, existem esses fatores. Na redação, você coloca no tópico o problema e a causa. Na relação, você coloca no 2.2, explica a relação. Lá no final do 2.2 eu coloco um fator agravante maroto. E lá no 2.4 eu taxo a consequência. Esse é o conteúdo do argumento técnico. Mas nem só de galhadas e galhofas viverá o nosso drama. Em decorrência desse trauma, a gente vai começar a pegar essas siglas e aplicá-las para tudo que é tema, porque para qualquer tema sempre vai haver um problema, uma causa, uma relação, uma causa da causa, uma consequência, uma relação, fatores agravantes. Então você tem que entender. Eu odeio o conceito brainstorm. E eu odeio o conceito brainstorm porque eu acho que a gente não tem tempo para fazer tempestade de nada na prova. A gente tem que ligar a torneirinha no baldinho e pensar dentro da caixinha para não jogar pensamento fora. E para você não pensar, não jogar pensamento fora, nada melhor do que a teoria das 7 faces da argumentação. Problema, causa, causa da causa, relação, problema, consequência, relação, efeito da consequência, fatores agravantes. E 7 faces, porque isso é o básico. Porque para baixo vai ter problema, caminho, relação, efeito do caminho, problema, finalidade, relação, efeito da finalidade. E aí forma uma cruz. Coisa mais linda. Quanto tempo, Romulo? Para 30? É. 14. Então, nesse exato momento, a gente deve estar finalizando com mais ou menos 1h40 essa aula. Momento em que a gente reflete
um exemplo final sobre coisas mais profundas, em que a gente vai usar todos esses termos. Imagina que o meu problema seja o grave panorama de violência contra os homossexuais no país. Lembra da minha traição? Não. Lembra do meu divórcio, que é o problema? Agora o problema é a homofobia física contra os homossexuais, né? Ou não física, né? Violência de qualquer esfera contra os homossexuais. Problema. Essa é a treta que a gente vai resolver. Primeiramente, eu quero uma causa da violência contra os homossexuais. Aí eu aponto o seguinte: eu vou dar como causa o fato de que, abre aspas, a compactuação de expressiva parcela do corpo social, que quando não se silencia frente aos inúmeros atos de preconceito quanto à orientação de gênero, reproduz ela mesma essa opressão em suas práticas e ideias. Então eu trabalhei a compactuação, que é a causa 1, e desdobrei de duas formas, tá? Mega completo, que é o silenciamento pela homofobia e também a reprodução do preconceito da homofobia no cotidiano. Então, né, problema, violência contra os homossexuais, causa, compactuação da sociedade, já dei uma explicada, não coloco puro. Beleza. Causa da causa. Por que a sociedade ela é homofóbica tanto no silenciar quanto no fazer? Então, se eu entendo que o silenciamento, a compactuação da sociedade é a causa da violência contra os homossexuais, eu vou buscar a origem da compactuação. Então, a sociedade compactua, ela é homofóbica nas práticas e nas não práticas devido à construção histórica brasileira, dogmática, pouca ciência, muita certeza, machista, patriarcal e envolta em profunda religiosidade. Então, essa é a minha causa da causa. Essa construção histórica é a causa da compactuação social. Ou seja, a nossa causa 4 é a causa da causa 1, para quem conhece o nosso capítulo, as 6 causas. A outra coisa importante é qual a relação entre a compactuação da sociedade, que se cala e reproduz, e a violência. Por que uma sociedade omissa vai desembocar na violência? Beleza. A compactuação de expressiva parcela do corpo social instaura uma ambientação legitimadora da homofobia. Sociedade omissa cria legitimação da homofobia. Não tem problema ser homofóbico. Não tem problema humilhar homossexual socialmente. Você faz e conta, normalizando essa prática e motivando o cometimento de crimes relacionados a essa matéria por parte dos mais intolerantes. Então repara que se todo mundo é homofóbico, nem todo mundo, se todo mundo é homofóbico que faz brincadeirinha, que se cala diante de brincadeirinha, nem todo mundo vai tacar-lhe a garrafada no homossexual. Entretanto, em toda sociedade tem sempre os mais retardados, né? Como se fosse uma fila da mongolice, né? Uma pirâmide da mongolice. Então, toda sociedade tem os seus mongóis, né? Os seus idiotas. Sociedade como a americana e tal tem mais idiotas do que qualquer outra, mas a nossa tem muita também. Então toda sociedade piramidal tem o seu grupo que são os imbecis completos. Se você cria uma cultura que envolve a pirâmide inteira de normalização, de cagância, de quissifodismo para a homofobia, de demonização do homossexual, tem sempre o retardado imbecil completo que vai pegar, e não estou falando de retardado de doença, porque esse não faz, falando do idiota, do que só pensa no próprio lombinho. Vai ter sempre um idiota que vai se apoiar na aceitação, no silenciamento, na resignação social e vai fazer o ato criminoso. Então, quando um líder religioso qualquer demoniza, humilha, fala gritando, o quê? E você vai... Aqueles caras, né, os voadores lá da seita. Quando essa galera demoniza, massacra, condena ao inferno, diz que é escolha, diz que é livre-arbítrio, diz que eles estão querendo contaminar a família, diz que eles quiser ser homossexual seja mais numa caverna. Uma pessoa que é mais idiota, e o que mais tem é pessoas que são muito idiotas, vão se apropriar desse discurso de legitimação e, apropriando-se dele, vão se sentir mais seguros para fazer merdinha. Por isso que é a nossa luta. Consequência do problema, a construção de uma cultura homofóbica promove a deslegitimação contínua de direitos e garantias fundamentais, como a vida e a igualdade, né? Com certeza. Se você é homossexual e anda numa rua escura, a chance de você tomar uma lampadada fluorescente na cabeça é real e existe.
Então, relação, a deslegitimação contínua de direitos e garantias fundamentais, como a vida e a igualdade, arquiteta-se na medida que indivíduos são mortos, oprimidos, têm sua locomoção cerceada pelo medo e diminuídos física e psicologicamente por sua orientação. Uma criança que tem trejeitos homossexuais aos 7, 8, 9, 10 anos de idade, ela é zombada todos os dias da vida dela, desde que ela nasce, desde que ela começa a parecer alguma coisa. Então, ela é condenada ao inferno desde criança, ela já dizem para ela que ela vai ser, e não é um dizer que você vai ser, tipo, diziam pro Neymar que ele ia ser craque. É o você vai ser a vergonha da tua família, você vai ser um condenado para o inferno. Então, caso você tenha alguma dúvida, pergunta para o homossexual como é que foi esse processo da homossexualidade / infância. É muito dramático. Efeitos da consequência do problema: o convívio em sociedade torna-se eticamente desconstruído a partir da negação da empatia, à alteridade e aos direitos garantidos aos homossexuais. E depois você quer conviver com eles numa boa, sem que eles sejam muitas vezes arredios a certos grupos sociais que sempre os oprimiram. Sempre os oprimiram. O que ele está fazendo escandaliza a minha crença. E aí você pergunta para ele: o que eles sempre fizeram comigo não foi me escandalizar, foi me humilhar, massacrar, legitimar minha violência, me diminuir, me condenar ao inferno. Portanto, como vai haver convívio se um oprime o outro? Esse é um mecanismo fundamental de construção do meu argumento. Eu construo a redação inteira pensando em problema, causa, relação, causa da causa, consequência. Isso não é brincadeira. E acredite, geral, até aluno velho tem dificuldade aí. Então, assista isso de novo. O argumento tem que ter o isso porque, o haja vista e mais alguma coisa. Eu pego redação de aluno em outubro sem o haja vista. Pô, quer quebrar o nosso resultado? Quer o quê? Que a gente bata o recorde da história da redação, que é nosso, ou não quer? Pô, aí fica o otimiza sendo a sombra do próprio otimiza. Então, por favor, o 2.2 é o isso porque, o haja vista ou o quê? Você vai aprender a técnica de como montar isso nas estruturas de argumentação. Certo, senhores? Rômulo, my DJ, how much time we have now? 6 minutos. Segundo consta nosso diálogo, estamos com 1h50, alguma coisinha, certo? Vou cantar um faroeste caboclo só para chegar às 2 horas para afastar os fracos. Não tinha medo? Tá o João. Sacanagem, Vananda. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da aula de argumentação. E a partir daqui, a gente vai entrar na parte formal, na parte estrutural. Show de bolota! Show de bolota! É isso aí, certo? Foi uma alegria imensurável estar com vocês nessa brincadeira. E é isso aí. Beijo no coração. E tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Show!